Você sabe como a genética do milho que você planta influencia nos problemas de doenças no campo? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. Provavelmente você já sabe que a genética tem algum impacto nas doenças da lavoura, mas hoje veremos esse assunto mais a fundo. Eu sou Ronaldo Ducati e para isso contamos nesse episódio com a ilustre participação do Walter Trevisan. Walter é especialista internacional em pesquisa de milho com 48 anos de experiência na gestão de equipes de pesquisa bem-sucedidas na América Latina, Ásia, África e América do Norte, além de 3 anos de consultoria no programa de melhoramento genético aqui no Grupo AgroSeres, qual a Santa Helena faz parte. Walter, qual a importância da genética no manejo de doenças tropicais de difícil controle químico, como o enfesamento? O milho é uma planta excepcional. Tem uma variabilidade genética impressionante e, com raríssimas exceções, nós melhoristas conseguimos encontrar nessa imensa diversidade genes para a maioria das resistências. Existem muitos casos que isso já ocorreu no Brasil e que nós, melhoristas, conseguimos encontrar boas resistências. Nós tivemos o caso do Eumytosporium maídeos nos anos 70, da ferrugem polissora nos anos 80, a Cercospora e a Phaeosphaeria e a Physopela nos anos 90 e 2000. E em todas essas crises nós conseguimos encontrar boas resistências dentro da tremenda variabilidade que o milho tem. Enquanto muitas doenças têm hoje a ajuda de bons produtos para controle químico, e mesmo híbridos muito suscetíveis a essas doenças podem ser cultivados, o enfesamento apresenta muitos problemas para controle da cigarrinha, pelo fato dessa ser muito móvel e ser polífaga. Elas podem colonizar muitas outras culturas que servem também de reservatórios para o corne. Não há dúvidas no meio científico que a melhor maneira de se combater essa doença é introduzir resistência genética. Nesse momento, são muito poucos os híbridos no mercado que contam com alguma tolerância ou resistência a essa doença. E o fato dessa doença estar agora praticamente em todas as regiões importantes de milho no Brasil é de primordial importância que instituições de pesquisas privadas e oficiais desenvolvam o mais rapidamente possível novos híbridos resistentes para substituir os que hoje estão no mercado. Hoje em dia, as 2 safras de milho por ano que temos facilita a sobrevivência de insetos e também de quase todas as doenças, umas mais e outras menos. A resistência genética é a forma mais importante de se ter estabilidade, sustentabilidade de produção e também respeito ao ambiente, com menos químicos aplicados. Outro aspecto importante do uso de resistência genética é o fato de que temos que estar preparados para doenças que já ocorrem em outros países. Às vezes até raças de doenças que aqui já temos, mas que essas raças ainda não entraram no país. O mundo está cada vez mais universalizando as doenças. Nós que estamos numa pandemia, podemos entender que uma doença que ocorre do outro lado do mundo pode chegar, e às vezes rapidamente, em nosso país. Com a grande movimentação de mercadorias e pessoas no mundo cada vez mais interconectado, as chances aumentam de que alguma doença importante que já está em outras partes do mundo venha a ser importada. É importante para a seguridade da cultura do milho no país que as instituições daqui testem para essas doenças fora do país, para preparar possíveis soluções genéticas para esses problemas potenciais. Um exemplo importante desse tipo de trabalho foram os trabalhos realizados pelo IAC na África com a ferrugem do café, 20 anos antes que a doença aqui chegasse. Quando a ferrugem chegou aqui no Brasil, já tínhamos resistência genética disponível em variedades adaptadas. Então, Walter, o problema do enfesamento tem se agravado no Brasil, com perdas severas na safra 2021. Em um cenário que essa doença venha a se repetir com a mesma gravidade nas próximas safras, ou até atinja outras regiões que ainda não têm problemas hoje, o que é bastante provável, está o Brasil preparado com um germoplasma adequado para enfrentar essa doença? Não tenho dúvidas de que, pelo menos nas áreas de safrinha, o enfesamento será problema ainda por alguns anos, até que a maioria dos híbridos incorporem resistência genética duradoura. Também
não há dúvidas de que existem excelentes fontes de resistência a enfesamento em relativamente elite germoplasma. Nós não temos que recorrer a materiais muito antigos de bancos de germoplasma de milho. Mesmo que não tivéssemos, só o banco de germoplasma de milho do Brasil e do mundo trazem muitas opções. Só o CIMMYT, no México, tem mais de 28 mil amostras de mais de 250 raças de milho das Américas. Uma fonte impressionante de variabilidade genética. Infelizmente, a situação atual pode até piorar nos próximos anos, até que todas as companhias de sementes, as grandes e as pequenas, consigam desenvolver híbridos resistentes a essa enfermidade. O positivo é que fontes de resistência existem, e os processos de incorporação de genes de resistência hoje são muito mais rápidos usando marcadores moleculares. Um processo que normalmente durava 4 a 6 anos para ser completado, usando as técnicas antigas de backcrossing, ou de retrocruzamento, hoje pode ser feito em 2 a 3 anos. Quer dizer que mesmo, na melhor hipótese, temos que gastar 3 a 5 anos para desenvolver esses híbridos resistentes, pois temos ainda que testá-los antes de colocá-los no mercado. Por isso, gasta-se 1 ou 2 anos a mais. Tenho certeza hoje que a maioria das companhias já estão há 2 ou 3 anos trabalhando com essa doença, porque não é um problema que surgiu ontem. Sou muito otimista em dizer que algumas companhias já devem estar quase prontas para lançar seus primeiros híbridos resistentes. Outras, que já têm alguma resistência, vão priorizar a produção dessas sementes, desses híbridos que são resistentes. Mas temos que pensar que até trocarmos todos os híbridos do mercado, pode levar mais alguns anos, infelizmente. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Walter. Para quem tem sugestões ou restou alguma dúvida, nos contate em nossas mídias sociais. E até a próxima Santa Dica. Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook/SH Sementes e Instagram @SantelenaSementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.